Muito bem, vamos iniciando nosso plantão policial desta terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. As informações no nosso plantão policial. Olha só, a primeira informação que nós vamos trazer aqui, Rafael, é sobre a Universal Ótica e Joalheria. Foi assaltada na manhã de ontem em Santo Ângelo. Isso mesmo, Márcio e amigos ouvintes, um assalto à mão armada foi registrado na manhã de ontem, segunda-feira, no centro da cidade de Santo Ângelo. Um homem armado entrou então junto à empresa, a empresa Universal Ótica e Relojoaria, que é localizada na rua 25 de julho, quando rendeu as duas atendentes e que acabaram de abrir a empresa. E com ameaças e com arma de fogo, o bandido solicitou que as funcionárias lhe repassassem as joias do mostrador que estavam nos balcões, além de outras. Pois é claro que não foi repassado também a quantidade do valor do prejuízo com relação a que a empresa teve, né? A proprietária do estabelecimento não chegou a repassar e dificilmente eles repassam a quantidade, né, Rafael? Até porque tem questões de seguro, então eles não divulgam a questão de quanto que foi retirado, mas o pessoal consegue verificar pelas imagens o momento da ação do meliante que estavam então retirando os produtos enquanto um outro esperava pelo lado de fora, né? Exatamente. E ainda percebe-se que a mulher ali fez algum sinal para alguém avisar. Isso foi fundamental para a descoberta e também para a prisão desses indivíduos, né? Um trio foi preso pela Brigada Militar, acusados, Rafael, de assalto à Universal Ótica, então, em Santo Ângelo. Foi um trio, 3 pessoas foram presas, hein? Rápida ação da polícia, né? 3 elementos foram presos na tarde de ontem ainda pela Brigada Militar de Santo Ângelo. Os elementos são acusados então, de praticarem o assalto à mão armada na manhã então de ontem, junto a essa empresa que nós acabamos de citar, que é a Universal Ótica e Joalheria, localizada então na rua 25 de julho, no bairro Centro de Santo Ângelo. De acordo com as informações, um dos elementos seguia da cidade de Uruguaiana. Após as prisões no bairro Indubras, o trio foi conduzido à delegacia de polícia. A ação então aí da Brigada Militar, né, da Força Tática, que chegou então até o local e conseguiu prender então esses 3 suspeitos. Inclusive o pessoal tentou fugir, tem um vídeo que anda circulando pelas redes sociais. Os 3 tentaram fugir, mas graças à ação eficiente da Brigada Militar, da Força Tática, conseguiram então prender esses 3 elementos suspeitos de cometerem este assalto na empresa Universal Ótica lá em Santo Ângelo. Vamos para mais uma informação no nosso plantão de polícia. Colisão entre veículos deixa 8 pessoas feridas no interior de Porto Xavier. Foi na tarde de domingo, dia 9, nas proximidades da BR-392, localidade Linha Nova, interior de Porto Xavier, onde ocorreu um acidente envolvendo uma caminhonete Volkswagen Saveiro e um Ford Fiesta. No acidente, 8 pessoas ficaram feridas, sendo que uma criança de 3 anos de idade necessitou de transferência para Santo Ângelo para avaliação médica. Devido a fraturas mais graves, os demais tiveram ferimentos leves. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar e o SAMU. As equipes prestaram atendimento às vítimas, encaminhando-os para o hospital então de Porto Xavier. Carreta sai da pista e tomba em Cruz Alta. Uma carreta tombou a margem direita da pista de rolamento na BR-342 em Cruz Alta. O acidente ocorreu por volta das 11 horas desta segunda. Apesar dos danos de grande monta, o motorista teve apenas lesões leves. Acidente entre carreta deixa 2 pessoas feridas em Palmeira das Missões. Mais um acidente envolvendo carretas deixou 2 pessoas feridas no início da tarde de ontem. A colisão aconteceu no entroncamento da BR-468 com a BR-158, trecho conhecido como Trevão, em Palmeira das Missões. O acidente envolveu um caminhão Iveco câmara fria com placas Mercosul e uma carreta Volvo com placas de Passo Fundo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor e caroneiro do veículo Iveco foram encaminhados pelo SAMU ao Hospital de Caridade para atendimento. O motorista da carreta não se feriu. O que aconteceu em acidente, hein? Vou ter que contar, hein? Olha só, colisão entre carro e caminhão deixa um morto e um ferido no Vale do Taquari.
Mais um acidente por volta das 8 horas de ontem, também segunda, deixou um morto e um ferido na RS 453 no Vale do Taquari. Um carro e um caminhão colidiram no quilômetro 21 no município de Cruzeiro do Sul. O Corpo de Bombeiros de Lajeado foi acionado às 8 horas e 7 minutos. A colisão na altura da localidade de São Rafael. Envolveu então um caminhão Mercedes-Benz com placas de Arroio do Meio e um Toyota Etios de Lajeado. O carro parou em uma plantação distante cerca de 30 metros do ponto da batida. Segundo os bombeiros, o automóvel era conduzido por Jaci Ribeiro de Barcelos, 50 anos, que morreu no local. Um passageiro foi retirado do Etios por socorristas do SAMU. O quadro dele é estável, segundo a avaliação preliminar. A identificação não foi divulgada. O caminhão também tombou fora da pista após a colisão, mas não há informações de feridos neste veículo. Operação policial prende 6 suspeitos de homicídios em São Leopoldo. Uma operação policial ocorreu nesta segunda, dia 10, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, para prender 7 pessoas investigadas por 2 homicídios no município. Um deles foi em agosto deste ano e o outro em dezembro de 2020, ambos no bairro Vicentina. A Delegacia de Homicídios da cidade reuniu cerca de 60 agentes para o cumprimento de 7 mandados de prisão temporária e demais ordens judiciais de busca, inclusive em um presídio. 6 homens e uma mulher foram detidos. Houve ainda apreensão de armas e celulares. Parte dos mandados foi na penitenciária modulada de Montenegro. No local foram apreendidos 7 celulares. De acordo com o delegado André Serrão, a operação visou os executores e os mandantes desses 2 assassinatos. Segundo o delegado, no presídio estavam alguns dos homens apontados como mandantes. Os crimes teriam ocorrido devido a acerto de contas envolvendo facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. A investigação continua e 2 suspeitos ainda estão sendo procurados. Eles já são considerados foragidos. Os nomes dos investigados não foram divulgados. Ainda em relação aos detidos, 5 foram alvos de mandados e 1 foi em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Então são essas as informações na área da segurança pública no nosso plantão policial. E você confere também lá na Web TV Giruá.